Caramba, vocês não estão ouvindo a campainha, não? Não, tô ocupado. Puxa vida, hein? Opa, tudo bom? Bem. Você que veio resolver nosso problema de gás aqui? Vamos lá, cozinha por ali. Todo ano o Brasil consome cerca de 400 milhões de botijões como esse, de 13 quilos. Então, para você, essa deve ser uma cena corriqueira. E mesmo assim, você não deve conhecer muito bem esse cara, que vive na sua casa desde que você nasceu, o GLP. Gás liquefeito de petróleo. Mas o que as pessoas têm que saber é que não pode deixar vazar gás do botijão. O maior medo das pessoas justamente é o medo de incêndio e explosões. Mas, na verdade, ainda existe o risco de asfixia. Um botijão como esse de 13 quilos, ele tem gás suficiente para preencher todo o volume dessa casa. E se houver um vazamento, o GLP ocupa o espaço empurrando os outros gases, inclusive o oxigênio. E você sabe, sem oxigênio, adeus vida cruel. Agora, se houver um acidente onde há vazamento de GLP, onde é que ele se concentra, hein, Daniel? Vamos dar uma olhadinha nisso? No episódio de hoje, a gente vai contar onde o gás de cozinha se concentra em caso de vazamento e muitas outras curiosidades sobre o GLP. A gente vai fazer um monte de experiências interessantes e até explodir uma cozinha inteira. Charles, dá um dinheirinho pra eu pagar o rapaz. Eu tô cruel, ó. Vamos lá, cara. Pô, só uma vez na vida. Pé de fiado. É a terceira vez já. Bom, 3 vezes em um ano, né? 50. 50 paga? Então tá, obrigado, viu? Até mais. Pô, 3 vezes já tá reclamando, cara, em um ano. Mas você é o que mais come, você tem que pagar mais mesmo. O GLP é mais denso do que o ar. Densidade, não sei se você lembra, mas é a massa que uma substância ou um objeto tem em relação ao volume que ele ocupa. Por isso, o GLP sempre acumula nas partes baixas do ambiente. Sempre embaixo. Olha só, nós vamos encher 2 bexigas, uma com ar e outra com GLP, direto do botijão. Acho que tá bom, né? Pra vocês terem uma referência. Foi. Passou. Vamos lá. Mesmo volume. Tem muito aqui. Ok? Tá bom. Mesmo volume. Agora vamos colocar na nossa balança de equilíbrio. Atenção. E atenção, porque tendo o mesmo volume, pela nossa teoria, ele vai pender pelo lado que tem mais massa, que é o GLP. Vamos ver? 3, 2, 1 e... Aê, tá vendo? Mesmo volume, o lado que tem mais massa é o lado mais denso, no nosso caso, o GLP. Por isso, na sua casa, nunca instale seu botijão de gás próximo a um ralo ou alguma valeta, porque se houver algum vazamento, o gás vai se acumular na parte baixa. Isso é perigoso. É verdade. GLP é um gás extremamente inflamável e também perigoso. Por isso, dependendo das condições, ele pode levar um prédio inteiro pelos ares. Aliás, Daniel, isso tem tudo a ver com a nossa grande experiência de hoje. Vai ser bombástica, eu tenho certeza. Nós vamos explodir uma cozinha inteira e de explosões eu adoro, hein? Pois é, então vamos começar a nossa pesquisa, afinal de contas, queremos explodir uma cozinha bem explodida. Vamos lá, vamos. Calma, cara. Vamos estudar primeiro Vamos um pouquinho para não explodir. fazer bobagem. Vai. Vamos. O GLP é um derivado de petróleo e foi produzido pela primeira vez em 1910 em uma refinaria dos Estados Unidos. 2 anos depois, os americanos fizeram a primeira instalação doméstica de GLP. Pode fazer assim, ó, o que vocês acham? Constrói módulos para poder transportar. A gente vai ter que arrumar um local também bem isolado, né? Constrói módulos, a gente faz, pelo menos para se aproximar do real, faz uma porta, uma janela, que são possíveis locais de escape de pressão. Agora, por onde você pretende colocar o GLP, Daniel? Pode fazer assim, ó, o que vocês acham? Faz um furo aqui, o GLP é mais denso, a gente já faz um furo embaixo e descarrega. E não sei, a gente calcula uma quantidade para descarregar. E aí, legal o esquema? Acho que dá, né? E a preparação da nossa experiência final já começou.
O petróleo bruto ele dá origem a vários produtos, como o querosene, a gasolina e também o GLP. Tudo isso graças a um processo chamado destilação fracionada. Acontece que cada componente do petróleo tem uma temperatura de ebulição diferente. Então a ideia é a seguinte, a gente aumenta a temperatura da mistura e extrai o primeiro derivado. Aumenta novamente, extrai o segundo. Aumenta de novo, extrai o terceiro e assim por diante. Olha, e com esse experimento vai dar para mostrar tudo isso que você falou. Ó, aqui tem gasolina e óleo. Pode misturar? Bom, enquanto isso eu vou ligar a mangueira, tá? Vai lá. Nossa, que gambiarra que tá aqui atrás, Gerson. Ah, tá bonito. Por favor, hein? Agora a gasolina tá batizada, é isso? Virou uma sopa. Repare que a mistura ficou bem homogênea. Tá aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tem o recipiente e eu vou colocar a mistura aqui dentro com um pouquinho de cuidado. Tá bom? Tá bom, tá bom. Bom? Tá, Pronto. deixa eu te ajudar. Agora vamos encaixar aqui tudo de novo. Fechou aqui bem. Prendeu aqui em cima. Bom, a gente tem que controlar a temperatura com o termômetro, né? Vamos fechar bem. E agora sim, a melhor parte. Fogo. O fogo vai aquecer a mistura de forma que a gente consiga a ebulição de um dos componentes. Aí no estado de vapor ele desce por esse tubo até o condensador. Aqui a temperatura está menor, ele entra para o estado líquido novamente e naquele becker a gente tem um dos componentes separados. Vamos ver qual é. É, mas todo esse processo vai demorar um pouquinho, hein? É isso aí. Acho que agora é só esperar um pouquinho. O GLP é um dos principais componentes da primeira fração de destilados, que acontece a aproximadamente 40 graus Celsius. Depois vem a gasolina, com ponto de ebulição de aproximadamente 200 graus. O querosene, o diesel, as parafinas, óleos lubrificantes, o asfalto e o piche são obtidos nas próximas frações, a temperaturas que podem ultrapassar os 500 graus Celsius. Aê, olha só. Funcionou nosso experimento como a gente havia previsto. De um lado, nós temos o óleo e do outro lado, a gasolina, tá vendo? Coloca ali no tubo de ensaio para a gente ver a cor. Já posso desligar aqui. Desliga, por favor. Só para realmente reafirmar. Cheirinho de gasolina. Vira aqui, compara lá. Olha só, gente. Aqui nós tínhamos óleo com gasolina, separamos a gasolina, olha. Gasolina purinha. Lembrando que isso também acontece na indústria, só que em grande escala, a destilação fracionada. E essa aqui vai para o carro. Você sabia que o gás utilizado como combustível em carros não é o GLP? A cada dia aumenta o número de automóveis que utilizam gás como alternativa à gasolina e ao álcool. Mas trata-se do GNV, gás natural veicular. O GNV é formado por metano ou etano, enquanto o GLP é feito de outros gases, o propano e o butano. Por isso, não use o GLP como combustível de carro, porque ele pode causar asfixia ou provocar explosões. O programa está esquentando e pode acreditar, ele vai pegar fogo. E hoje nós vemos uma empresa envasadora de gás, que recebe todos os dias 600 toneladas de GLP. Pô, dá para cozinhar um montão, hein? Pois é, e todo esse gás é armazenado em tanques como esse e através de tubulações chega até a linha de invase. Aqui nessa empresa, o gás produzido lá na refinaria é colocado com segurança em botijões de 13 quilos de uso doméstico. Vamos ver como isso é feito? Pera, antes disso, cadê o Gerson, hein? Pera aí! A coisa funciona assim. Chega na empresa os botijões vazios que vêm da casa das pessoas. Aí tem que ver se o botijão tá legal, se dá para usar ainda ou se está com algum problema.
Primeiro tem uma inspeção visual para ver o estado do botijão. Se tiver legal, eles seguem em frente. Se não, eles descartam. Todo botijão tem que sair daqui com 13 kg de gás. Acontece que um botijão tem um peso diferente do outro. Então, antes tem que digitar o peso do botijão vazio para daí saber exatamente o quanto de gás colocar em cada um deles. Esta informação vai direto para o carrossel. Automaticamente, ele injeta a quantidade certa de gás em cada botijão de 13 quilos. Você sabia que para obter com lenha a energia calorífica que um botijão de 13 quilos consegue fornecer, seria preciso queimar por volta de 50 quilos de madeira em um fogão 100% eficiente? Diretamente dos laboratórios da envasadora de GLP, vem a questão. Vocês sabiam que aqui dentro do nosso botijão, o GLP, ele é líquido e quando ele sai, ele é gás? Muito fácil. Acontece que uma substância muda o estado físico dependendo de duas propriedades: temperatura e pressão. Aqui dentro do botijão, a pressão é muito alta. Isso faz com que o GLP permaneça líquido. Quando aciona a válvula e ele sai fora do botijão, aqui nós temos a pressão atmosférica, que é menor, e nessa condição de pressão menor, o GLP é gasoso. Vou mostrar isso para você nesse tubo transparente. Aqui nós temos as condições de um botijão de gás. Na sua casa você não vê o GLP porque o seu botijão é feito de aço e ele é opaco, a gente não consegue ver. Agora olha aqui. Aqui, como é transparente, a gente consegue ver. Eu vou depositar, através desse tubo branco, GLP dentro do tubo transparente. Vamos lá. Olha só. Isso que você está vendo subir, que parece água, não é água, é o GLP. Ele está pressurizado no tubo transparente e vira líquido. Quer ver só? Duvida? Vou colocar a válvula aqui. Eu vou fazer exatamente o que acontece no seu botijão. Vou acionar a válvula e quando ele sair, encontrar pressão atmosférica, vai virar gás. Olha só. Ele ainda sai um pouquinho no estado líquido, mas rapidamente já vira gás. Esse é o GLP. E outra propriedade que você pode alterar para mudar de gasoso para o líquido é a temperatura. Gerson, temperatura com você, meu caro. Ah, muito simples. Ó, aqui eu tenho nitrogênio líquido, ó. Só que a temperatura dele é 196 graus abaixo de zero. Quanto? 196 abaixo de zero. Ó. Muito frio. E aqui tem uma bexiga que encheram com gás. Quem encheu? Presente. É o seu mesmo. Meu gás. Tá. Temperatura ambiente e eu vou colocar o líquido que está a 196 abaixo de zero em cima dessa bexiga aqui, ó. Ou seja, você está diminuindo a temperatura da bexiga e olha o que acontece. O gás se resfriou tanto que acabou passando para o estado líquido. A gente consegue ver, ó. Esse líquido que você vê dentro da bexiga é justamente o gás que estava lá dentro e esse liquefez. Da mesma forma que acontece com o GLP. No caso do botijão, não é com temperatura, e sim com pressão. Aliás, me ocorreu uma coisa agora que eu sei que as donas de casa às vezes fazem, é um problema. Quando você tem o botijão de gás, está no fim, e você quer aproveitar aquele restinho que falta, algumas pessoas fazem isso com o botijão, ó. De maneira muito errada, né? Olha só, vira o botijão para tentar captar um pouquinho mais de gás, mas isso dá um problema muito sério pelo seguinte: a válvula reguladora de pressão que tem no seu botijão, ela foi projetada para trabalhar no estado gasoso. Quando você vira o botijão, olha o que acontece. Você coloca líquido nessa válvula e ela deixa de funcionar de maneira correta. Isso é um problema muito grave, pode acontecer acidente. Então, acabou o gás, chama o entregador lá, troca o seu gás e mantenha-se seguro para comer a sua janta, o seu feijão. Olha, olha. Cuidado com isso, Gerson. Tá vendo? Cuidado com isso, Gerson. Tá bom, tá bom. Depois que o botijão está cheio, eles checam o anel de vedação. Este anel é o que vai garantir a conexão segura entre o botijão e a válvula reguladora. Depois vai para outra inspeção, onde o sensor de GLP checa se tem algum vazamento. Se tiver algum problema, aquele botijão é separado para fazer alguma manutenção ou reparo que precisa. Fazem mais uma inspeção de fundo e depois disso, o botijão vai para a pintura. Para finalizar, eles colocam um lacre de segurança na válvula e junto com ele um manual de instruções.
Daí os botijões vão para a distribuidora e de lá para sua casa e para a casa de todo mundo. Agora sim, hein, pessoal, a gente já é quase especialista em GLP, mas o que tá faltando, hein? Ah, agora é explodir. Calma, calma, calma. Você tá ansioso. Ainda tem muita coisa pra gente aprender antes de explodir a cozinha. Calma. No Brasil, o uso do gás de cozinha tem a ver com os antigos balões dirigíveis, já que seus motores eram movidos a esse gás. Em 1930, as viagens em dirigíveis foram suspensas e sobraram milhares desses cilindros. Foi então que o austríaco naturalizado brasileiro Ernesto Igel resolveu comprar esses cilindros e comercializá-los, fundando a primeira companhia de gás de cozinha do Brasil. Falta pouco para nossa experiência final ficar pronta. Nós falamos de várias propriedades do GLP, mas ainda falta falar do que mais interessa, que é o poder calorífico. Sim. Afinal de contas, a gente usa o famoso gás de cozinha para cozinhar. Claro. Tem uma bacia aqui com água e detergente. E eu preciso borbulhar um pouco de GLP dentro desse composto aqui. Vai lá, Gerson. Tó. Vai lá. Abre devagar, tá? E aí, gente, vocês estão vendo? Essas bolinhas aqui é o GLP que ficou aprisionado no sabão. Agora, Gerson, para que não tenha nenhum acidente, por favor, molhe suas mãos. Cara, palavra... Tô tomando Aproveitar, banho, cara, já. só pra molhar as mãos. Que isso, cara. Pronto. Pronto, agora pega um pouquinho dessas bolinhas aqui. Isso, capricha. Capricha. E Pronto. agora? Atenção. Não vou perguntar se está preparado mais, não. Ó, com todos os dedos. Tcharam. Sobreviveu? Ah, muito fácil. Não se machucou, não? Não. GLP produz uma queima limpa, sem fuligem, e com uma pequena quantidade ele consegue produzir muito calor. O poder calorífico do GLP é muito grande, cerca de 11.500 quilocalorias por cada quilograma de produto. Ou seja, um botijão convencional desses de 13 quilos consegue aumentar em 7 graus Celsius a temperatura de uma piscina de 20 mil litros, isso numa primeira aproximação. Boa. Oh, legal. Bom, vamos pegar um pouquinho de GLP, colocar dentro de uma bexiga e pôr no fogo para ver o que acontece. Vamos lá. Bexiga, tem aqui. GLP. Dá um gás urubúlico. Pode encher. Então, colocar um pouquinho de GLP dentro da bexiga para a gente bom, né? verificar o poder calorífico do GLP. Com vocês, amigos. Preparado aí, Gerson? Pode colocar aqui, ó. Vai. Só fechar. Atenção, não faça isso em casa, hein? Pode ligar, Gerson? Pode? É. Cuidado. Amigos, Oi. podem afastar meus livros, por favor? É mesmo. E eu? Obrigado, viu? Só o livro. É que não acabou nem de pagar ainda. Peraí, Gerson. Peraí, calma. Calma. Atenção, aproxime devagar. Vejam o poder calorífico do GLP. 3, 2, 1 e... Uou! Nossa, deu uma esquentada no ambiente. Vamos potencializar um pouco mais ainda? Que tal se a gente colocar um pouco disso daqui, olha? Oxigênio puro dentro da bexiga. Caramba, acho que o resultado vai ser muito melhor, hein? Então vamos lá. E cuidado com o meu braço também. Tá bom, põe mais, Gerson? É, tá bom, eu acho. GLP mais oxigênio. Vamos ver se muda alguma coisa. Isso. Agora, Gerson, você tá caprichado, hein? Preparou o frango. Vai? Ó, Olha lá. Vamos ver aí, vai. vocês não reparem, não, eu vou no jardim, viu? Por que, cara? E aí, Gerson, preparado? Preparado. Pode ligar o maior aí. Qual? Aquele maior ali. Ó, cuidado que o nosso fogão é novo, hein? Prepara o frango. Que frango? O frango assado. Pera aí, que eu vou ficar um pouquinho distante. Olha lá. Devagar, Gerson. Uou! Pô, deu desligar aqui. Vamos ver até aqui, ó. Ó, quem Olha lá não o que foi... você fez no nosso fogão, cara.
A queima foi Aqui, ó. diferente dessa vez, está derretendo tudo lá. Na verdade, a liberação de energia foi maior porque o oxigênio dentro da bexiga permitiu que a queima fosse mais rápida e eficiente. Afinal de contas, não foi preciso utilizar o oxigênio do ar, ela tinha um suprimento extra de oxigênio lá dentro dela. Em resumo, a queima foi muito maior. Aliás, a gente pode rever isso com um pouco mais de detalhes. Dá uma olhadinha. Viu só? A queima realmente é diferente, com e sem oxigênio. Vai fazer, né, Gerson? Preparando a próxima. A preparação da nossa grande experiência continua firme e forte e ainda vai contar com a ajuda de um especialista. Até agora já explicamos o que é o GLP, como funciona uma companhia de gás. Vimos como a matéria muda do estado gasoso para o estado líquido e vimos também o que é necessário para haver uma explosão. E podem acreditar, nós vamos explodir uma cozinha. Esse é praticamente o tamanho reduzido da nossa grande experiência de hoje. Vamos chamar de teste preliminar. Nós vamos encher essa casinha com gás de cozinha. Isso vai acontecer através desse equipamento, que faz de maneira segura, porque tem um regulador de pressão. A mangueira azul manda GLP lá dentro, e isso vai ser agora. Se você chegar em casa e tiver um vazamento de gás, o que fazer? Primeiro, feche a válvula do regulador de pressão do botijão de gás. Em seguida, desligue a chave geral de eletricidade. E, por fim, abra a janela para o gás se dissipar. Tem gente que abre a janela antes de desligar o botijão e a energia elétrica. Será que isso é uma boa ideia? Deixa eu ver. Acho que não é uma boa ideia. Olha, realmente. Não é uma boa ideia abrir a janela, porque quando você abre a janela ou a porta da casa, você enche de oxigênio a casa. Aí ela tem combustível e oxigênio, basta uma pequena faísca para tudo ir pelos ares. Então, se tem vazamento de gás, antes de qualquer coisa, desliga a chave geral que está fora da casa. Caramba, e Boa, hein? funcionou mesmo, hein? Primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar uma área de segurança. Bom, pelo que a gente pôde ver aí, eu acredito que uns 25 metros eu acho que já tá bom já. E vai ter alguém aqui dentro? Você, ué? Eu? Como assim? Quem é o corajoso da turma? Só eu. Quem é o karateca da turma? Vai ser aquela explosão. Vamos Bom, lá, e o né? material, madeira mesmo? Madeira. A gente faz em módulos, fixa bem o telhado, Não, beleza, acho que não vai ter erro não. mete fogo. Em 2011, 81,8% do GLP produzido no Brasil foi para consumo residencial. Para você ter uma ideia, os botijões de GLP chegam a aproximadamente 95% dos lares brasileiros, mais do que a rede de esgoto. Eu acho melhor para nossa segurança ter um especialista. O que vocês acham? Eu? Pode ser. Deixa comigo. Você. Eu. Isso aí. Falta pouco para nossa grande experiência ficar pronta. Olha só. Quem vai nos ajudar nessa missão é o Coronel Noceste. Tudo bom, Coronel? Tudo bom. Tudo bem? A gente gostaria de saber quais são os principais defeitos que tem numa instalação de GLP na casa das pessoas. O que pode acontecer? Primeiro, o pessoal esquece de olhar a validade da mangueira.
Sim. e verificar se ela atende norma brasileira. Então, toda mangueira que é vendida no mercado, as boas, elas têm essas informações. É o número da norma e o principal aqui, a validade dela. Outra coisa que o pessoal faz, passa essa mangueira atrás do fogão, próximo, deixa ela encostada no forno. Ela é de plástico, ela sofre aquecimento, ela pode derreter, enfraquecer, e aí você tem um vazamento. Você sabia que em 2011, só em São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 1.700 casos de explosões envolvendo GLP? É uma média de 5 explosões por dia. Coisa mais importante, nunca querer combater o princípio de incêndio sozinha. Primeira coisa, pegar um celular, discar 193 e chamar o Corpo de Bombeiros. E essa pessoa pode fazer mais outra coisa. Além de desligar a energia, conversar com as pessoas que se aproximarem e pedir para elas, não entrem no ambiente, não entrem na sala, não entrem na casa, avisar quem estiver próximo para sair, abandonar, deixa o bombeiro chegar, entrar em ação e ir lá então enfrentar aquele tipo de emergência. Quais são os principais problemas das instalações que as pessoas têm em casa? Principal, as pessoas utilizam o fogão, cozinhou o alimento, vai encerrar o trabalho, o que elas fazem? Fecham o registro lá no botão que você encontra no painel do fogão. Como se não fosse mais vazar gás, não fosse mais acontecer nada. O que é importante? Fechar no local certo, que é aqui no registro. Ele tem essa chavinha, essa sim é que impede que o gás saia. Fechou só no fogão, lá no botão do painel. Olha o que acontece. O gás sai. E ele sai numa pressão bastante elevada, bastante grande. Esse aqui é o fechamento seguro e correto. Na válvula, no registro. E é por isso que o GLP tem também um alarme que identifica quando está vazando. Gerson, vem cá, cara. Mostra o alarme do GLP pro pessoal. Aqui, ó, quer ver? Dá uma cheiradinha. Cuidado, ó. hein? Cuidado. Nossa, Você não espirrou isso aqui dentro, né? agora até senti, cheira. O que o Gerson trouxe aqui é metilmercaptana. É um produto à base de enxofre que tem um cheiro muito desagradável. Esse produto é adicionado ao GLP lá na refinaria, pelo fabricante. E isso garante que todos que sintam o cheiro consigam identificar quando tem um vazamento de gás. Isso porque o gás puro não tem cheiro. Mais um pouquinho, né? Ó, bicho, para, cara. Cara, leva esse negócio pra lá. Vai ficar espirrando o dia inteiro aqui, Peraí, ferrou. nossa, tá um cheirão aqui. Bom, vocês viram, né? O gás, ele tem um alarme, mas não é o tradicional que vocês são acostumados, como o sonoro, o luminoso, e sim um alarme olfativo. É, mas o que a gente tem que falar é da explosão, que é o que as pessoas mais têm medo. Tem um monte de locais que vendem esse tipo de botijão, né? Que é esse daqui que o pessoal usa em casa. Todo lugar é habilitado para vender ele? Tem locais que são vendas clandestinas de botijão. Aqueles que você acha dentro de barzinho, de mercearia, mercadinho pequenininho. Então, qual o correto? Você comprar nas concessionárias que vendem esse tipo de equipamento. Porque na hora que você vai trocar o gás, ele não está vindo batizado. Às vezes tem areia dentro, às vezes tem água dentro para ele ficar pesado e dá a impressão que ele está cheinho de gás. E na concessionária não. O recipiente, o botijão passa por uma inspeção, ele é pintado, o pessoal checa como é que está a corrosão dele, porque às vezes ele fica enferrujado na base, porque lava. E é o que acontece, a chapa enfraquece, favorece o vazamento, e o vazamento pode vir a se tornar um risco no futuro. A gente viu na fábrica também que tem um lacre de segurança que acho que se tiver violado, Exatamente, não pode se comprar. tiver violado, não compre e não use. Coronel, uma outra dúvida que eu tenho, onde que é o lugar certo de deixar o botijão na casa da gente? O botijão nunca deve ficar dentro da cozinha, nem debaixo da pia. No local estreitinho que você não possa depois remover o botijão, fechar a chavinha com segurança. O correto é o botijão ou na área de serviço, se for apartamento, fora da cozinha, longe do fogão para ele não sofrer aquecimento, e se for em casa residencial, do lado de fora da cozinha, no quintal, bem próximo da parede da cozinha, mas do lado de fora do ambiente onde você tem o fogão. Dessa forma a gente minimiza os riscos. Exatamente. O que pode acontecer numa situação real, de verdade? Uma casa cheia de gás GLP. Pronto, pessoal. Não falei? Me Se preparei. Olha, Ô, louco. igualzinho, ó. Qual é a ideia? Vai, conta pra gente. Vou colocar o Gilson. E aí ele vai ficar lá do lado e ele vai contar pra gente o que aconteceu depois. Então tá bom, vamos posicionar lá. Vamos lá. Como a gente tinha previsto na nossa maquete, tem alguns pontos cruciais que a gente precisa lembrar, né? Pontos cruciais. Essa casinha foi toda construída hermética, tá toda fechadinha, bonitinha, com vidro, com Gilson.
Gilson! E tem umas coisas interessantes também, porque é uma fauna completa. Olha, nós temos um sapo, um rato, uma Vários tartaruga, uma vaca, uma aranha. Dá uma olhadinha aqui por onde é que o gás vai entrar dentro dessa casa. E como previsto, ele vai se acumular nas partes baixas aqui do nosso ambiente. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o acionamento aqui, olha, é o que você está pensando mesmo, é uma lâmpada que foi quebrada. Quando acionar, o filamento vai pegar fogo e vai permitir a ignição do gás. Aqui nós temos um faiscador. Isso daqui não é quase que uma gambiarra, mas na verdade é um faiscador elétrico. Vai dar uma faísca que vai ter um pouquinho de combustível aqui dentro, que vai permitir isso daqui pegar fogo e incendiar talvez o gás. A nossa grande experiência já está quase pronta. E você não vai perder nenhum detalhe. Chegou o grande momento, o Gerson não aguenta mais esperar. Posso apertar? Não, calma, calma. A gente também não, estamos ansiosos. Aqui está a nossa casa, lá atrás está o nosso botijão. Gerson, você vai acionar o botijão. Sim. Deixa o gás entrar, a gente dá o sinal para você. Em minhas mãos eu tenho o disparador, é isso que vai causar a explosão da casa. Quando eu apertar o botão, o que acontece? Também vamos lacrar essa porta, que é justamente para a gente ter certeza que a pressão lá vai ser grande e que a explosão aconteça. Claro, então eu vou lá no gás. Então Vai vai lá liberar no o gás. gás, gente. Beleza, pode lacrar aí. Vamos para lá, a gente já vai se posicionando. Ah, vamos ver agora, hein? E um aviso importante: esse experimento só pode ser feito por especialistas em condições seguras e controladas. Não faça isso em casa. O Gerson já está a postos. Gerson! Manda gás! Bota pra quebrar! Agora não tem mais volta. Esse botão vai mandar uma cozinha inteira pelos ares. E o ar é mais leve que o gás de cozinha. Por isso, o GLP se concentra na parte de baixo em caso de vazamento. E vazamento é o que pode acontecer se você não usar o seu botijão da forma certa. E foi exatamente isso que a gente fez. Deixamos o botijão vazar e ainda colocamos um faiscador, que serve como ignitor dessa explosão. Tudo só para mostrar a confusão que seria se o GLP vazasse na sua casa. Agora não tem mais volta. Que da hora! Ai, ai, ai. A mesa. Opa, calma, calma. Calma. Peraí, não entra calma. ainda não. Não entra ainda não, cara. Olha só. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Gente, Caramba. eu vou levar de homenagem isso daqui, ó. Caramba! Olha o calor que tá aqui dentro. Nossa, tá um bafo quente aqui. Ó a cortina. Fala um dá um tchau na cortina. Aparece. Parece que passou um furacão aqui dentro. Ó, o Gilson! Ela sobreviveu. Velho! Olha, dá uma olhada no que aconteceu com a nossa cortininha. Ela derreteu, cara. A temperatura aqui dentro realmente foi muito grande, né? Ó a parede. Isso aqui é cortina? É a cortininha que tava ali. Ó, parece que não aconteceu nada com o Gilson. Não, olha que eu tô impressionado com isso. A cortina, o que aconteceu? A hora que pegou fogo, ela explodiu de lá pra cá? É. Não, e as prateleiras? Os caras não estão no Não chão. nada, cara. A porta abriu. Você que abriu agora? Não, ó. Nossa. Ó aqui, ó o fundo. Ó, aqui também saiu. Nossa, imagina se isso daqui Teto. fosse de concreto, cara. Velho, demais, cara. Demais, demais, demais. Uou! Mais uma! Mais uma que Tá vendo funcionou. aí, cara? Toca aí, cara. Toca aí, foi muito bem feito. Ali dentro, quando o gato percebeu a ignição, você viu o que aconteceu, né? Deu uma super explosão. E olha que essa casinha é feita de madeira. Madeira, você sabe, é um material que não é tão resistente. Imagina uma casa de concreto, a explosão ia ser bem maior. Bom, e o fato dela ter expandido aliviou a pressão. Se fosse de concreto, isso não ia acontecer. Ia ficar muito mais perigoso o A ambiente. destruição é bem maior, bem maior. Nossa.
E aí, Legal, o que hein? você vai fazer com essa porta? Ah, agora não serve mais pra nada. Vamos agora ver alguns detalhes dessa imagem da explosão, porque nós capturamos com 1572 frames por segundo. O que significa? Nós vamos conseguir fazer uma câmera lenta e dá uma olhadinha o que acontece. Olha só, o fogo começou aqui na parte de baixo, porque aqui fica o gás, né? Olha o teto levantando. Olha o Gils. Coitado do Gils, foi incinerado. Olha, a porta abriu e o gás saiu. Nossa. Não, o teto, meu, olha. O teto subiu, cara. Ó, mas dá pra perceber aqui onde Ó o fogo que tem. E é tão rápido que só com essa câmera pra gente ver mesmo. Nossa, olha a altura que foi o teto. Cara. Ó a cortina, já era. Olha lá, sumindo a cortina. Olha, arrancou a porta. Ó o momento que a porta... Nossa. Tudo isso que vocês estão vendo, na verdade, durou apenas 2 segundos. Só que a gente consegue ver aqui numa câmera lenta. Ó, o momento que o fogo... Aqui, nesse momento, é o momento que acabou o gás. Consumiu tudo, mas já fez toda a destruição. Bom, esse programa acabou, mas a ciência não tem fim. Valeu!